Olá, colegas concurseiros, boa noite, Brasil, boa noite quem está aqui presencialmente em São Paulo. Vamos dar continuidade ao nosso curso anual na matéria Direito Tributário, relembrando que no finzinho da aula passada nós concluímos a análise dos 3 tributos que compõem a classificação tripartida das espécies tributárias. Falamos dos impostos, das taxas e das contribuições de melhoria. Só que nós já havíamos avisado que, por conta do raciocínio do Supremo relativo às espécies tributárias, no Brasil nós adotamos a pentapartição. Então nós vamos agora abordar mais 2 espécies tributárias para completar aquelas 5 que nós dissemos que existem no Brasil. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Teve até um aluno que me mandou uma mensagem perguntando: Ricardo, você falou dessas 5, mas e as contribuições para a Seguridade Social, as contribuições sociais? Nós vamos ver que elas estão dentro das contribuições especiais. Esse grupo, contribuições especiais, foi aquele que eu carinhosamente chamei de coração de mãe, né? Qualquer coisa é aceita lá dentro. Então lá no meio aparecem contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico e outras, né? Nós vamos fazer a subdivisão e vamos detalhar que esse grupo é bem longo. Oi. Eu vou falar agora das outras 2. Né? Na realidade, o colega perguntou se eu já tinha abordado as outras 2. Eu disse, não, eu abordei as 3 que compõem a tripartição e vou entrar agora nas outras 2. Né? Então, vou falar dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais. Então, nós vamos abordar, a partir de agora, a 4ª espécie tributária composta pelos empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios são tributos restituíveis, porque apesar de serem compulsórios, como todos os tributos, são empréstimos. Né? Então, o Estado deve restituir. É um empréstimo na marra, na tora, né? Mas é empréstimo e, por conseguinte, deve ser necessariamente restituído. O que a gente precisa conhecer a respeito de empréstimo compulsório é basicamente o que consta do artigo 148 da Constituição Federal, 148. Em primeiro lugar, de cara, fundamental, é o primeiro tributo, dentre todos os que temos citado, que só pode ser criado pela União. Porque imposto, eu sei que cada um tem os seus, mas todo mundo cria algum tipo de imposto. Todos os entes políticos têm competência para criar impostos. Taxas, todos podem criar. Contribuições de melhoria, se fizerem a obra, todos podem criar. Agora, empréstimo compulsório, em primeiro lugar, só a União vai poder criar. Em segundo lugar, só mediante lei complementar. Recordem que no primeiro dia de aula, quando nós falamos da definição de tributo, nós deixamos muito claro que o tributo ele só pode ser criado por lei. E naquele momento eu circulei a palavrinha lei, puxei uma setinha e escrevi lei ordinária, de regra. Mas há casos em que o tributo só pode ser criado por lei complementar. Eu citei 4 casos e disse que esses 4 casos seriam explicados ao longo do curso. Já explicamos um, que foi o caso dos impostos residuais. Nós já dissemos que se a União resolver criar um imposto diferente daqueles que já existem, um imposto, portanto, residual, ela vai precisar editar uma lei complementar. E explicamos as características desse imposto residual. Chegamos agora aos empréstimos compulsórios, em que, para a União criar, é necessária a edição de lei complementar. E exatamente aqui, no que concerne à criação de empréstimos compulsórios, muitas pessoas se atrapalham. Porque os casos que justificam a criação de empréstimo compulsório são casos em que a urgência salta aos olhos. Guerra, calamidade pública, investimento, e diz a Constituição expressamente, investimento urgente e de relevante interesse nacional. Quando a gente vê falar em relevância e urgência, a gente tende a lembrar de medida provisória. Guerra, calamidade pública também tem relevância e urgência, medida provisória. Então muitos acham que aí caberia a utilização de medida provisória. Só que não cabe por conta de um empecilho constitucional. A Constituição diz que não se pode usar medida provisória em matéria reservada à lei complementar. Então, se é um tributo cuja criação só pode ser feita com lei complementar, mesmo havendo relevância, mesmo havendo urgência, tem que ser editada essa espécie de norma. Não cabe medida provisória. Eu lembro há algum tempo, teve um concurso, salvo engano, bem antigo, foi para procurador do INSS, cargo que nem existe mais, né? Hoje você tem procurador federal que atua também como procurador do INSS, e que apareceu uma questão de prova. Eu dei uma aula na véspera da prova, acho que foi em 2002, acredito, e apareceu uma questão
dizendo que no caso de... Criava a questão típica do CESP, né? Imagina a seguinte situação hipotética, que estava havendo uma guerra, que gerava calamidade pública, o inferno na terra. Aí se dizia que nessa situação o governo federal, o presidente da República, poderia instituir um empréstimo compulsório se utilizando de uma medida provisória, dada a urgência. E o que eu achei curioso foi que eu tinha dado uma aula na véspera e tinha falado: o empréstimo compulsório não pode ser criado por nenhum tipo de norma salvo lei complementar. Não importa que crie uma situação de inferno na terra, só pode usar lei complementar. E teve um aluno que depois da prova veio conversar comigo para entrar com recurso, porque a banca não teria aceitado a criação via medida provisória. E eu disse: mas você estava na aula, eu avisei. E o cara disse uma frase que eu não esqueço nunca. Ele disse: professor, mas guerra é guerra. Aí eu disse: guerra é guerra? Pode ser desculpa até para o cara pegar uma mulher feia em festa, né? Aí o cara: guerra é guerra. Mas para criar empréstimo compulsório com lei ordinária ou com medida provisória, nunca. Então, por mais urgente que seja a situação, infelizmente para o governo pelo menos, ele vai ter que propor uma lei complementar. Então só pode ser a União e só pode ser por lei complementar. E o mais importante, o mais cobrado em prova, só nos casos listados no artigo 148 da Constituição Federal. Só naqueles casos que nós vamos ver, vamos fazer a anotação no quadro, que englobam guerra, calamidade pública e investimento urgente e relevante. O grande problema que gera indução a erro, induz os candidatos a erro, é porque muitos leem o Código Tributário Nacional de uma maneira acrítica, sem prestar atenção ao fato de que ele foi editado em 66 e que algumas poucas coisas não estão recepcionadas, não estão em vigor. Aí quando vão ler o artigo 15 do Código, percebem que lá se autoriza a criação de empréstimo compulsório para guerra, calamidade, para investimento, mas também para uma terceira finalidade, uma quarta finalidade, que é para a absorção temporária do poder aquisitivo da população. Então poderia ser criado empréstimo compulsório para absorver temporariamente o poder aquisitivo da população. Está escrito no Código ainda, inciso 3 do artigo 15. Foi algo semelhante ao que Collor fez quando assumiu o governo, que foi chamado impropriamente de confisco da poupança. Eu digo impropriamente porque tecnicamente aquilo ali não foi confisco. Existe confisco quando o Estado fica com o patrimônio do particular para ele, toma para si, confisco, traz para o fisco, traz para o próprio Estado. Ali não. O que se fez foi segurar os recursos financeiros da população para ser devolvido mais à frente. Era empréstimo compulsório, inconstitucional, absurdo, mas não era confisco. Eu lembro até que há algum tempo aconteceu até uma coisa engraçada. Eu estava dando aula no concorrente de 3 letrinhas, cujo nome não pode ser citado, e falei desse assunto. E depois um aluno mandou um e-mail para a escola dizendo: é um absurdo que um professor em rede nacional venha defender o que Collor fez. Eu disse: eu não estou defendendo, é inconstitucional, absurdo, abcego, abmudo, só não era confisco. Aí eu disse: olha, matar os pais, como já aconteceu em algumas notícias por aí, não é confisco, concorda? Mas isso não significa que eu estou defendendo que se mate os pais, né? Não é confisco, é homicídio, que é pior ainda, né? Então, quando eu digo não é confisco, não estou dizendo que foi certo, não. Foi errado. Erradíssimo, aliás. Só que não foi exatamente confisco. Confisco é o Estado ficar com dinheiro para ele. O que Collor tentou fazer? Tentou combater um surto inflacionário, a inflação estava altíssima, se utilizando de uma simplória parte da teoria econômica, a lei da oferta e da procura. Se diminuir a demanda, se diminuir a procura por bens, a tendência é que os preços caiam, ou se estabilizem pelo menos. Então como é que eu faço para diminuir a demanda por bens? Basta tirar o dinheiro da galera, né? Impedir que a galera tenha dinheiro. Se você não tem dinheiro para comprar, você não vai demandar bens. Então Collor editou uma medida provisória que reteve nos cofres, reteve nos bancos ativos financeiros superiores a um determinado valor. Acima de 50 mil, eu não lembro qual era a moeda da época, se era cruzado real, cruzeiro, o que danado que era. Mas acima de um determinado valor, os ativos ficariam retidos. O que ele tentou fazer? Absorver temporariamente o poder aquisitivo da população. População sem poder aquisitivo geraria uma diminuição na demanda e uma tendência de diminuição ou os preços ficarem também estáveis, né? Estabilidade dos preços. E isso foi o que Collor tentou fazer. Só que fez isso quando já estava em vigor a Constituição de 88, que já tinha estabelecido que empréstimo compulsório só se cria no caso de guerra, iminência de guerra ou de calamidade pública.
De forma que o inciso 3 do artigo 15 do CTN não estava recepcionado, não tinha sido recepcionado. E mesmo que aquilo ali que Collor fez fosse possível, o que aqui, eu vou usar aquela frase que advogado adora usar em petição, o que aqui só se admite por amor ao debate, né? Então, mesmo que fosse possível, que não era criar empréstimo compulsório daquele jeito, haveria uma outra inconstitucionalidade porque ele usou de uma medida provisória. Se pudesse criar empréstimo compulsório naquele caso, teria que ser por lei complementar. Então haveria uma segunda inconstitucionalidade. Na prática, nós não tivemos uma decisão do Supremo dizendo que aquilo ali era empréstimo compulsório, derrubando o que Collor fez. Porque, na realidade, o Supremo foi político e teve que ser naquele momento. Quando o Collor fez aquilo, foi ajuizado um ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, e se o Supremo tivesse julgado, ele ia ter que dizer que o empréstimo compulsório é inconstitucional. Isso ia gerar um caos no país. Porque, imaginem, Constituição novinha, o pessoal nem acostumado com democracia ainda estava, né? O governo segurou o dinheiro no banco, se viesse uma decisão do Supremo dizendo pode tirar, o povo ia correr para tirar o dinheiro, desesperadamente com medo daquela decisão ser mudada de algum jeito. Então, quando todo mundo corresse para o banco para tirar o dinheiro, os bancos iriam quebrar. Né? Porque nem os bancos não mantêm o dinheiro lá dentro. Né? A gente coloca o dinheiro no banco, o banco vai empréstimo para outras pessoas. Então, se todo mundo corresse, iria gerar um problema. Então, o Supremo percebeu que aquela ADIM era uma nitroglicerina pura, deixou ela ali de lado, não julgou, e o que aconteceu foi que os juízes, nas primeiras instâncias, os tribunais, foram liberando, pedacinho por pedacinho, até que tudo depois foi a ser liberado. Mas o que nos interessa aqui é saber que não foi confisco, e eu hoje posso falar até de maneira mais tranquila, porque a ESAF já cobrou em prova, até no concurso para auditor da Receita Federal, colocou um item lá dizendo que aquilo foi confisco e considerou o item errado, não foi confisco exatamente, foi uma tentativa inconstitucional de se criar um empréstimo compulsório, e inconstitucional por dois motivos. Um, porque tentaram criar por medida provisória, Collor fez por medida provisória. Outro, o mais importante para a gente, é porque essa situação, exigência de absorção temporária do poder aquisitivo da população, não mais justifica a criação de empréstimo compulsório. Ok? Então, só pode criar nos 3 casos citados nos 2 incisos do artigo 148 da Constituição. Esse artigo, então, os empréstimos compulsórios estão previstos na Constituição Federal, artigo 148, que prevê a criação em 2 casos, que foram citados em 3 casos, desculpa, citados em 2 incisos. O primeiro inciso fala em guerra e em calamidade. Então é guerra, iminência de guerra. Então vou simplificar aqui colocando só guerra, mas pode ser a mera iminência de guerra. Ou calamidade pública. E o segundo inciso fala de investimento de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Vou simplificar aqui colocando investimento urgente e relevante. Uma curiosidade aqui que vai ter uma importância grande prática. Por que são 3 casos e eles foram agrupados em 2 incisos? Por que não colocaram guerra, calamidade e investimento? Ou se queriam juntar, juntava tudo de uma vez só. Pode criar nos casos e enumerava tudo numa linha só. Por que colocar 2 num canto e um no outro? Eles fizeram isso porque quiseram separar no inciso 1 os casos em que a urgência e a relevância são bem maiores. Claro que guerra e calamidade é mais urgente do que investimento. Tanto é que investimento tiveram que especificar urgente e relevante. Guerra não colocaram urgente e relevante porque seria surreal falar em guerra urgente. Seria como falar de um grave afundamento do crânio com perfuração do cérebro. Alguém pode dizer, precisa dizer que foi grave não, meu amigo. O que você falou eu já sei que é grave. Então colocaram no inciso 1 os casos de maior gravidade justamente para ficar fácil explicar que colocar na própria Constituição que os casos do inciso 1 são casos em que o empréstimo compulsório vai ser criado e vai poder ser cobrado de imediato, dada a urgência. Porque não faz sentido algum o país estar em guerra e chega o general e dizer para a tropa, olha, vocês até o fim do ano, vocês fogem, tá? Porque a gente criou um tributo aí que só vai poder ser cobrado no ano que vem. Então o dinheiro para comprar as peixeiras, os estilingues, só vai vir no ano que vem. Então não faz sentido, a urgência é muito grande. Ou uma calamidade pública, um estado praticamente destruído por chuvas torrenciais, daquela do tipo da Arca de Noé. Aí o povo lá morrendo afogado e o governo, olha, a gente criou um tributo aí para ajudar, tá? Ano que vem chega. Então não faz sentido. A urgência é maior, a relevância é maior, exige uma facilidade maior para a criação do tributo. Acho até que deveriam, nesse caso, até permitir a criação por medida provisória. Mas não fizeram assim.
Tem que criar por lei complementar, mesmo sendo urgente, mesmo sendo relevante, mas ao menos não tem que obedecer a anterioridade nem a noventena. Não tem que esperar aqueles prazos tributários que nós vamos estudar detalhadamente mais à frente. Agora, no caso do inciso 2, investimento urgente e de relevante interesse nacional, mesmo sendo urgente, mesmo sendo relevante, o legislador constituinte não liberou dos princípios constitucionais tributários. Tem que esperar os prazos constitucionais para que a cobrança seja feita. Tem gente que diz, Ricardo, eu acho que não deveria ser necessária essa espera. Porque se o investimento é urgente mesmo, a cobrança tinha que ser imediata. Imagine agora, nós estamos em março. Que se diga que em novembro vai faltar energia elétrica no Brasil, vamos ter um apagão. Então vamos precisar construir urgentemente termoelétricas. Aí vamos criar um empréstimo compulsório para cobrar só no ano que vem, quando o apagão já existir? O investimento seria urgente, o ideal seria cobrar logo. Mas o legislador constituinte não liberou. A gente sabe que o discurso em direito é interditado, né? A gente diz, deveria ser assim, mas não é. O legislador constituinte preferiu não liberar, nesse caso, o empréstimo compulsório de anterioridade e noventena. E é interessante que, na prática, a gente sabe que isso acaba sendo bom. Porque a gente sabe, por nós estarmos vacinados, nós sabemos como é que o governo interpreta as palavras necessidade e urgência, ou relevância e urgência. A gente sabe que, para a medida provisória, o governo acaba dizendo que tudo é relevante e urgente. Então, tudo é motivo para editar a medida provisória. Então, como o governo não respeita essas palavras, foi até bom não deixar nas mãos do governo essa possibilidade de criar um empréstimo compulsório para um investimento que ele acha que é relevante ou urgente. Poderiam até criar, por exemplo, para construir estádio para a Copa, dizer é urgente e é relevante, dado que esses requisitos são subjetivos. Então, para evitar esse probleminha, colocaram que, nesse caso de investimento, vai haver obediência à anterioridade, vai haver obediência à noventena. Certamente alguns já iriam, se eu não fosse comentar agora, me fazer uma pergunta, né? Mandar por e-mail, alguma coisa do gênero. Dizer, Ricardo, você está dizendo que empréstimo compulsório para investimento urgente e relevante não obedece nem à anterioridade nem à noventena. Nem espera outro ano, nem espera 90 dias. Só que eu estou lendo aqui a Constituição, no artigo 148, inciso 2, ele diz obedecido, nesse caso, disposto no artigo 153b de bola, que é a anterioridade. Ele não diz B e C, que é o princípio da noventena. Então não está dito aqui que vai obedecer a noventena. Primeiro, por que não está dito? Porque quando isso foi redigido, nem noventena existia. Só existia um prazo de 90 dias específico lá para as contribuições da Seguridade Social. Os outros tributos não obedeciam a noventena. Então a referência aí foi só ao B, porque não existia noventena naquele tempo. Agora, depois que se criou a noventena, colocou-se lá no artigo 150, como nós vamos estudar, que os tributos só podem ser cobrados depois de 90 dias, a regra valendo para todo mundo. E colocaram no parágrafo 1º as exceções. Quem não obedece à noventena. Se não está na lista de exceções, tem que obedecer a noventena. Isso significa que empréstimo compulsório para investimento, como não está na lista de exceções, vai ter que obedecer também a noventena. Não é necessário que você reafirme obedecido, nesse caso, 153B e C. Não é. Até porque, quem estiver lendo o dispositivo, perceba que não se diz obedecido 153A. Não se coloca que tem que obedecer o A. E qual é o A? E retroatividade. E retroatividade tem que obedecer sempre. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando se colocou aqui no inciso 2, quem for olhar o inciso 2, vai perceber que se diz, observado nesse caso, disposto no 153, a linha B, esse B aqui, como vamos estudar, é a anterioridade, tem que cobrar só no outro ano. Não colocaram B e C. C é noventena, tem que esperar 90 dias para cobrar. Não colocaram B e C porque, à época, não existia essa linha C, na época que redigiram isso. Depois mudaram a Constituição e lá na frente incluíram a linha C. Alguém vai dizer que esse aqui não tem que obedecer à linha C porque não se diz aqui expressamente isso? Claro que não. Porque lá no 150 se diz quais são os princípios e se colocam as exceções. Se coloca que todo tributo tem que obedecer noventena, com exceção de... Aí quando fala do artigo 148, fala 148, inciso 1. Então não obedece a noventena, nem a anterioridade, 148.1, empréstimo compulsório para guerra ou calamidade. Mas do inciso 2... vai ter que obedecer tanto a anterioridade quanto a noventena. Estou falando muito, mas em suma o que eu quero que vocês saibam é que só se cria empréstimo compulsório nesses 3 casos, guerra ou iminência de guerra, calamidade e investimento urgente de relevante interesse nacional. Nos 3 casos, independentemente da urgência, só se cria por lei complementar.
Agora, quanto à obediência a prazo para a cobrança, esperar o outro ano, que é a anterioridade, será detalhada à frente. E esperar o mínimo de 90 dias, que é a noventena, será detalhada também à frente. Quanto a esses prazos, só quem tem que observar é o empréstimo compulsório para investimento. Porque se há o caso de guerra externa ou calamidade, dada a urgência muito maior, a relevância gigantesca, o princípio não precisará ser observado. Ok? Agora, o parágrafo único desse artigo 148 diz que os recursos arrecadados com o empréstimo compulsório ficam vinculados à despesa que fundamentou sua instituição. Vocês devem lembrar que no começo do curso eu avisei que existiam 3 sentidos para a palavra vinculado em direito tributário, ou pelo menos 3 contextos em que ela aparece. Chegamos ao terceiro. Vamos recordar. No primeiro sentido, todo tributo é cobrado mediante atividade vinculada. Né? Não há discricionariedade na cobrança do tributo. Segundo sentido, há tributo vinculado e tributo não vinculado. Isso depende do fato gerador. Se o fato gerador é uma atuação do Estado, o tributo se vincula a esta atuação, como é o caso de taxa. Para cobrar taxa de lixo, tem que coletar o lixo. Então, o tributo se vincula a uma atividade estatal de coleta de lixo. O terceiro sentido, cuidado para não confundir com o segundo, tem a ver com o que o Estado vai fazer com o dinheiro arrecadado. Se o Estado só puder usar o dinheiro arrecadado para certas despesas previstas na lei ou na Constituição, só para despesas específicas, se o dinheiro é dinheiro carimbado, vocês sabem o que é dinheiro carimbado, né? É quando você diz, olha, esse dinheiro só pode ser usado para essa despesa. É como se carimbasse em cima, olha, só pode usar com educação. Vocês acham que o governo pode usar a arrecadação de uma contribuição social para a Seguridade Social para construir uma estrada? Claro que não. Construir estrada não é Seguridade Social. Então, contribuição para a Seguridade Social é um tributo cuja receita fica vinculada a uma despesa. Então, vejam, no primeiro sentido, todo tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Todo tributo. Não há discricionariedade na cobrança. Segundo sentido, você olha para o fato gerador. Se depende de atuação estatal, o tributo é vinculado. Se não depende, não é vinculado. No terceiro sentido, você olha, já aconteceu o fato gerador, o Estado já está com o dinheiro nas mãos, e você vai olhar se ele tem liberdade para usar aquilo com qualquer despesa prevista no orçamento, ou se ele só pode usar para certas despesas. Quando ele só pode usar para certas despesas, é porque a arrecadação é vinculada, está afetada a uma despesa. Por que eu fiz esse parêntese aqui, no meio do curso de novo? Porque eu vou ficar relembrando isso, porque todo mundo erra, e porque nós estamos num momento em que pela primeira vez eu vou abordar um tributo cuja arrecadação é vinculada. Um exemplo de tributo cuja arrecadação fica presa a uma despesa. Que é algo bem óbvio. Olha, se eu criei um empréstimo compulsório por conta de uma guerra, eu não posso usar a arrecadação desse empréstimo compulsório para pagar salários de professores. Eu não criei para a guerra, eu só posso usar o dinheiro arrecadado com os esforços de guerra. É o que diz o parágrafo único do artigo 148. Os recursos arrecadados ficam vinculados à despesa que fundamentou a instituição do tributo. Então, o empréstimo compulsório é um tributo de arrecadação vinculada. A arrecadação só pode ser usada com certas despesas. A arrecadação fica presa, afetada a certas atividades do Estado. Inclusive, recentemente cobraram uma prova, acho que foi com o juiz federal, que perguntaram se o governo, tendo criado empréstimo compulsório para a guerra e arrecadado, poderia usar aquele dinheiro para uma calamidade pública. Vejam, você pode criar empréstimo compulsório para calamidade pública, mas se você criou para a guerra, aquele dinheiro só pode ser usado para a guerra. E se criou na iminência de guerra? O Brasil, suponham, está em iminência de entrar numa guerra contra a Venezuela. Então, nós não temos que ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? Como diria o Raul. Nós vamos começar a nos preparar para a guerra. Então, criamos empréstimo compulsório, como não tem que esperar prazo algum, começamos a cobrar. Vejam que isso é possível, pode criar na iminência de guerra. Então, juntando grana, de repente, não mais que de repente, nós fazemos as pazes. Passa no Jornal Nacional, Dilma e Chaves se beijando, dizendo, estamos em paz, as nações são irmãs. O que é que vai fazer com o dinheiro arrecadado? Devolve. Não é um empréstimo? Devolva-se.
Só não pode usar para qualquer outra coisa. Olha, vamos aproveitar que não tem mais guerra e fundar a Universidade Bolivariana do Brasil. Não pode fazer isso. Usar para qualquer outra atividade. Então, os recursos arrecadados ficam vinculados à despesa que fundamentou sua instituição. Vou aproveitar esse parênteses que eu falei dos 3 sentidos de vinculado e fazer mais uma revisão, encher a paciência de vocês. Agora, uma revisão mais prática. Vamos pegar 2 tributos e compararmos esses 2 tributos falando dos 3 sentidos da palavra vinculado, os 3 contextos. Imposto de renda. É um tributo cuja cobrança é vinculada. Aliás, isso aí vai valer para todo tributo, né? Porque se a cobrança não for vinculada, não é nem tributo. Porque ser vinculado à cobrança faz parte da definição de tributo. Então, é um tributo cuja atividade de cobrança é plenamente vinculada. Primeiro sentido está explicado. Segundo, o imposto de renda é um tributo não vinculado ou um tributo vinculado? Aí você tem que parar e olhar para o fato gerador. O fato gerador depende de uma atuação estatal? Não. Basta você receber renda. Receber renda não depende de atuação estatal. Aliás, como eu citei para vocês e repito, a definição de tributo é a definição de tributo, a definição de imposto, desculpem, é exatamente a definição de tributo não vinculado. Imposto é o tributo que tem por fato gerador uma situação que independe de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, o imposto de renda é um tributo cuja cobrança é vinculada, como acontece com todo tributo, e é um tributo quanto ao seu fato gerador não vinculado. E as receitas arrecadadas? O governo pode usar com qualquer das despesas previstas no orçamento ou a Constituição já amarra para certas despesas? Não, a Constituição não amarra. Pode usar para qualquer despesa prevista no orçamento. Então, o tributo é cobrado mediante atividade vinculada, o imposto, é um tributo não vinculado e é um tributo de receita não vinculada. Vamos comparar com a CPMF. A falecida CPMF, que é bom sempre lembrar, que é aquela falecida Jason, porque ela volta. Com o nome um dia vai voltar, nome diferente, mas volta. Certo? Então, CPMF era um tributo cuja cobrança é vinculada. Como já citei, isso aí vai valer para todo tributo. Agora, é um tributo vinculado ou não vinculado quanto ao fato gerador? Aí você tem que pensar. Fato gerador era o quê? Movimentar dinheiro. Dependia da atuação estatal? Não. Então, era um tributo não vinculado. Agora, o governo, quando pegasse o dinheiro da CPMF, poderia usar para o que ele bem quisesse ou só para algumas atividades? Só para algumas atividades. CPMF foi criada como o tributo que iria ajudar na saúde. Depois foi estendido também para a Previdência. Depois, por uma emenda lá da proposta do falecido e que a entidade que o merece o tenha, Antônio Carlos Magalhães, né? Então, o senador Antônio Carlos Magalhães propôs uma emenda e se criou o Fundo Nacional de Combate à Pobreza. Né? Se criou uma proteção aos pobres. Por isso você já sabe qual é a entidade que merece ele. Claro que está lá em cima, né? Proteção aos pobres. Então, era um tributo cuja arrecadação era vinculada. Saúde, Previdência e o Fundo de Combate à Pobreza. Então, imposto, cobrança não era vinculada, a cobrança é uma atividade vinculada, o tributo não é vinculado e a receita não é vinculada. CPMF, cobrança vinculada, tributo não vinculado e arrecadação vinculada a uma despesa. Tá? Então fiz aqui um parêntese, me perdoem por deslocar esse tema para cá, mas como eu falo, pela experiência que eu tenho em prova, é muito comum que as pessoas misturem. Quando se fala de uma coisa, isso aqui é vinculado, e não se percebeu se a banca estava falando da receita ou do tributo. Por isso que eu fiz esse parêntese aqui, para concluir isso que a gente já vem explicando há algum tempo. No primeiro dia eu expliquei um sentido, depois expliquei outro, agora expliquei o terceiro. E de vez em quando eu vou reavivar isso nos casos concretos que nós estivemos analisando. Mas neste momento estamos estudando empréstimo compulsório, que é um tributo cuja receita é vinculada a determinadas despesas, que foram as despesas que fundamentaram a instituição do empréstimo compulsório. Eu já vi gente dizer, teve até um emérito colega professor, não vou citar o nome, porque senão vai parecer crítica, que disse, olha, a receita de empréstimo compulsório fica vinculada ao seu fato gerador. Espera aí. Qual é o fato gerador do empréstimo compulsório para a guerra? Não é a guerra, né? Porque se for a guerra, aí vem aquela história. A base de cálculo é o quê? O número de soldados? Então não é o fato gerador. A despesa não fica vinculada ao fato gerador. A despesa fica vinculada ao motivo que autorizou a criação do empréstimo compulsório. A guerra é aquela história do conditio sine qua non. A condição sem a qual o tributo não pode ser criado. Tem que haver guerra, ou calamidade, ou investimento para você criar o empréstimo compulsório. Mas isso não é o fato gerador do empréstimo compulsório. E qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Qual é, então? A Constituição não define. O Código não define.
Quando se for criar no caso concreto, é que você cria e diz qual é o fato gerador. Lá no passado, como a gente já citou, foi criado um empréstimo compulsório sobre aquisição de veículos. Aí fica mais fácil. Qual é o fato gerador? A aquisição de veículos. Sobre energia elétrica já teve. Já teve até sobre viagem para o exterior. Você tinha que pagar um valor a título de empréstimo compulsório. Então você tinha algo que tinha relevância econômica que o Estado tributava. Então o dinheiro arrecadado não fica vinculado ao fato gerador. Fica vinculado à despesa que fundamentou a instituição do tributo. Então já sabemos que só a União cria, só por lei complementar, só nos casos previstos na Constituição, que a Constituição não prevê a absorção temporária do poder aquisitivo da população. Por isso eu sempre dizia para a minha turma, pega o artigo 15, inciso 3 do CTN, lê uma vez na vida, depois passa um ROEX em cima. Né? Rasga, risca, corta, para não ler mais, para ninguém achar que pode criar em virtude de se querer absorver temporariamente o poder aquisitivo da população. Então, no final das contas, só a União, só por lei complementar, só nos casos ali previstos, o dinheiro só pode ser usado para a despesa que fundamentou a instituição, e, além de tudo, o mais óbvio, que apesar de ser o mais óbvio, é o que o governo mais descumpre. Tem que devolver. Quem eventualmente acompanhou jurisprudência sobre isso sabe que, na prática, o governo não devolve nem a pau, ou melhor, só devolve no pau mesmo. Só quando você vai para a justiça, para o judiciário mandar devolver. Certo? A Constituição fala que é empréstimo e o Código detalha, a lei que cria o empréstimo compulsório tem que prever o prazo para restituição. Não é empréstimo, o governo tem que lembrar disso, tem que devolver. E mais, o judiciário também disse algo óbvio, tem que devolver em dinheiro. Tributo numa prestação pecuniária, você vai devolver o que foi pedido emprestado. O que foi tomado emprestado, que eu nem pedi ali, né? O que tomou-se emprestado tem que ser devolvido. Pegou dinheiro, devolve dinheiro. Isso é óbvio, mas o governo já fez casos, já teve casos em que ele, por exemplo, fez empréstimo compulsório para investir na Eletrobras e a devolução foi em ações da Eletrobras. Eu sou obrigado a aceitar ações de uma empresa que eu não quis comprar? Mas o governo fez isso. O Supremo chegou até num caso concreto, que eu cito no meu livro, dizer, tudo bem, que se conclua isso. Ele recebeu as ações, está tudo certo, tudo em paz, mas que fique claro que daqui para frente não se aceitará a devolução em qualquer outra coisa que não seja dinheiro. Então pegou dinheiro, devolve dinheiro. É isso basicamente que a gente tem que estudar a respeito do nosso empréstimo compulsório. Que é um tributo que nos anos mais recentes só tem servido para cair em prova de concurso público. Certo? Porque na prática esse não tem sido um tributo criado. Aliás, eu acho que nunca vão criar. Se tivermos uma guerra, o governo vai preferir criar imposto extraordinário de guerra. Por quê? Porque não vai ter que devolver, né? Então é melhor para ele criar imposto extraordinário porque ele não cria um problema para depois. Então, na prática, a importância para a gente é prática de prova e não prática de concurso público. Mas vamos agora para o que eu falei, que era um coração de mãe. Para onde o governo empurra toda tentativa de cobrar um tributo que não deu para cobrar de outra forma. Que são as contribuições especiais, previstas no artigo 149 da Constituição Federal. Hoje a gente tem falado do 149 e do 149A, porque colocaram ali a tal da contribuição de iluminação pública. Mas, inicialmente, falar de contribuições especiais é falar de basicamente 3 grupos. As contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, a sigla é famosíssima, né? CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, e as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Como categorias profissionais ou econômicas são chamadas normalmente de corporações, a doutrina chama essas contribuições de corporativas. E além disso, vou colocar aqui mais embaixo, que está até em artigo separado, a contribuição para o serviço de iluminação pública. Em alguns locais se chama de CIP, Contribuição de Iluminação Pública, e alguns se chamam de COSIP, Contribuição para o Serviço de Iluminação Pública. É o mesmo tributo, só muda aí a sigla que alguns usam. Estas 3 aqui estão previstas no artigo 149 da Constituição. Essa daqui, a para a iluminação pública, está prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Esse artigo 149 tem que ser lido com cuidado, lentamente,
para que você não atrapalhe a pontuação e engula uma vírgula. Porque se engolir uma vírgula aí, você engole um tributo todinho. Porque tem gente que lê assim, que a União poderá instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico. Aí você vai pensar que só existe um grupo ali. Que na realidade são contribuições sociais, vírgula, já está citada uma, de intervenção no domínio econômico, e o terceiro grupo, de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Então são as sociais, as CID, que alguns também chamam de interventivas, que são contribuições de intervenção no domínio econômico, e as contribuições corporativas. Fundamental perceber que esse artigo 149 também é um artigo destinado à União. Veja que se diz no artigo 149 que a União poderá instituir. Então, na realidade, a rigor, as três contribuições do artigo 149 só podem ser criadas pela União. Mas há uma única exceção a esta regra. Uma única contribuição especial do artigo 149 que pode ser criada pelos estados, pelo município e pelo DF. Que é a contribuição para financiar a previdência dos servidores públicos estaduais, municipais e distritais. O estado de Pernambuco tem lá a FUNAP, FUNAFIM, um Fundo de Pensão dos Servidores. O estado de Pernambuco cria, por lei, a contribuição para a previdência dos seus servidores, assim como o estado de São Paulo. O município de Orocó, nome bonito, né? Orocó, um município do interior de Pernambuco. Recentemente eu estava analisando a prestação de contas do município de Orocó e estava analisando um problema no Orocó Prev. Existe, Orocó Prev. Então o município de Orocó editou uma lei e criou contribuição para os servidores do município de Orocó. É uma contribuição social. É uma contribuição especial do grupo, do subgrupo contribuição social, para financiar a previdência dos servidores. Atenção! O artigo 149 prevê as contribuições e é no seu parágrafo 1º que se diz expressamente que os estados, DF e municípios podem criar contribuição para financiar a previdência de seus servidores. Agora, mais atenção ainda. Esse artigo não estava assim na redação original da Constituição, foi alterado por emenda. Na redação original se falava para previdência e assistência. Então tinha contribuição para previdência e para assistência. Só que contribuição para assistência é um bicho muito esquisito. Porque a gente sabe, lá do direito previdenciário, que Seguridade Social compreende previdência, assistência e saúde, e que assistência e saúde são prestadas a quem delas necessitar, não depende de contribuição, não é isso? Só quem é contributivo mesmo é previdência. Então, se assistência e saúde não depende de contribuição, como é que se pode criar uma contribuição para assistência social? Era estranho isso, não condizia com a própria lógica. A Constituição diz que assistência e saúde não depende de contribuição. E dizia também que o Estado e o município poderiam criar contribuição para assistência. Era incompatível uma coisa com a outra. Mudaram a Constituição e colocaram que a contribuição é para a previdência. Hoje, se colocar em prova previdência e assistência, atenção, marque errado. Certo? Porque a Constituição não fala mais em assistência nesse caso. Então, grifem no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição que vocês estudam utilizam para estudar, grifem a palavra previdência. Eu, estudando para a prova, era até meio neurótico. Para mim não era nem suficiente grifar a palavra previdência. Eu grifava previdência, puxava um centinho e dizia assistência, mas não. Para lembrar que não tem contribuição para assistência. Não pode ser criada. Ao menos como tributo, isso não pode mais ser criado. E nesse dispositivo aparece uma regrinha muito interessante que as bancas adoram cobrar também. É um fetiche das bancas por esta regra. Que é uma regra que diz que os estados e municípios podem criar, mas a alíquota dessa contribuição não pode ser inferior àquela que a União estabelece para os servidores públicos federais. É um piso para a alíquota, não é um máximo, é um mínimo. E para entender bem isso, eu cito um exemplo, algo que aconteceu comigo, foi bem interessante, né? Em 2005, eu saí da Receita Federal, era auditor da Receita Federal, e fui lá para o Ministério Público em Pernambuco. Do Rio Grande do Norte, desculpem. Ministério Público junto ao TCE do Rio Grande do Norte. Passei um mês lá trabalhando somente. Recebi um único contra-cheque. Tenho até hoje guardado como lembrança. E nesse contra-cheque aparecia contribuição, não lembro lá do Fundo de Previdência, do servidor público lá do Rio Grande do Norte, aparecia 8%. Só que eu tinha acabado de deixar de ser servidor público federal e lembrava que a contribuição para o servidor público federal é de 11%. E a Constituição diz que o mínimo é aquela cobrada
pela União para os seus servidores. Então o Estado do Rio Grande do Norte não poderia estar cobrando 8. E na época, eu saí todo serelepe com o meu contra-cheque para falar com o pessoal da secretaria e dizer, olha, vocês erraram. A contribuição é para ser de 11. Vocês estão cobrando 8. E eu recebi uma resposta que eu nunca mais esquecerei na vida. O sujeito disse, mas você é muito desgraçado mesmo, né? Não disse nem você, disse Vossa Excelência. Vossa Excelência é muito desgraçado. Não sei nem se desgraçada, né? Vossa Excelência é desgraçado mesmo. Vossa Excelência é muito desgraçado mesmo. Por quê? Vai embora para Pernambuco, né? Que eu tinha acabado de ser nomeado para o cargo do Ministério Público junto ao TCE de Pernambuco, e está querendo que aumente a contribuição de quem vai ficar. Né? Não sei se Vossa Excelência fosse ficar aqui a longo prazo, iria estar brigando de maneira tão forte pela aplicação imediata da emenda constitucional. Mas paciência, tem que aplicar de maneira imediata mesmo. Né? A alíquota mínima é de 11%. É aquela que a União estipulou para os seus servidores. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou que essa emenda à Constituição, que criou essa alíquota mínima, ela é válida, é constitucional. Inclusive, se vocês olharem o informativo do Supremo dessa semana, naquele clipping do Diário da Justiça está essa decisão. Porque havia dúvidas sobre isso. Inclusive, pessoalmente, eu achava que essa regra era inconstitucional. Foi criada por emenda. Eu dizia achava, não posso achar mais, pelo menos em prova de concurso, né? Eu achava que seria inconstitucional uma emenda à Constituição obrigar estados e municípios a colocarem uma alíquota mínima para a cobrança de um tributo deles. Seria agressão ao Pacto Federativo. Envia emenda, mas o Pacto Federativo é cláusula pétrea. Você está mexendo com a autonomia dos entes federados quando você coloca uma alíquota mínima. Aliás, se o ente federado fizer o cálculo atuarial, fizer todos os cálculos certinhos, e verificar que o sistema dele se sustenta com a alíquota de 8%, então ele que cobre 8%. Vai cobrar 11% para quê? Para submeter os seus servidores a uma carga tributária desnecessária. Eu sempre falo que a carga tributária ela não pode ser exagerada de forma a submeter a população a um tributo desnecessário. Vamos falar carga tributária especificamente de contribuição para a Previdência. O Estado não pode cobrar mais do que é necessário, porque aí é submeter o sujeito a um esforço desnecessário. Nem pode cobrar menos para não quebrar. Se ele descobrir que o necessário é 8, ele vai ter que cobrar 11 na marra, porque a União cobra 11. Então, muitos diziam que isso agredia o Pacto Federativo, porque tirava a autonomia do ente de estipular a alíquota de um tributo dele, e agrediria até a questão do próprio equilíbrio atuarial. Porque quando se fala em equilíbrio, não é arrecadar mais. É o sistema se sustentar a longo prazo. Mas o Supremo disse que não agredia, pelo contrário, que essa regra serviria para manter o equilíbrio atuarial, para evitar que alguns entes concedessem benefícios exagerados por questões políticas somente. Porque eu digo isso, que acho que é inconstitucional, mas da prática que eu vejo quando eu analiso prestações de contas de fundo de previdência, eu vejo que é um caos. Se não fosse essa regra, o caos seria maior ainda. Porque cabeça de político, e hoje em dia, depois de alguns anos analisando prestação de contas, eu entendo um pouquinho melhor de cabeça de político, mas um ponto que todos vocês vão concordar comigo. Cabeça de político é assim, se ele tem a ideia, olha, vamos colocar a contribuição previdenciária só para 3%, para que isso? Para os servidores públicos ficarem felizes com a gente, para que todos votem em nós, para que nós sejamos reeleitos. Aí chega o técnico, né? O técnico olha pelos meus cálculos, se você colocar essa alíquota em 3%, no ano de 2017 a Previdência quebra. Aí o cara faz, aí é problema de quem estiver lá no ano 2017. Porque se em 2017 quebrar, sabe o que é que boa parte da população, a parte mais idiota, vai dizer? Bom era fulano que baixou a alíquota. Esse é tão ruim que quebrou a Previdência. Porque o cara normalmente não tem muita correlação de causa e efeito. Não imagina que a Previdência quebrou justamente porque fulano baixou a alíquota. Então, para evitar essa maneira de fazer favor com o chapéu alheio, fazer favor com o dinheiro do fundo de previdência, é que se colocou um mínimo, patamar mínimo, que foi estipulado com cálculos, né, para se verificar que, na média, uma alíquota de 11% é uma alíquota que poderia fazer um sistema funcionar. Agora, lembrar, o que há é o piso, é o mínimo, não há máximo para a alíquota da contribuição para a Previdência Social dos servidores públicos, não há máximo. Até porque eu falei que saí lá do Rio Grande do Norte para Pernambuco, o cara disse que eu estava sendo muito desgraçado, mas Deus me castigou.
quando eu peguei meu primeiro contra-cheque em Pernambuco e todos os sucessivos até hoje, eu vejo a alíquota de contribuição previdenciária de 13,5%. E eu não posso dizer que está errado, porque a Constituição diz que o mínimo é 11%. E qual é o máximo? Não há máximo. O máximo é um princípio, que é o princípio do não confisco. O mínimo é 11% e não pode chegar a confiscar. E quando é que uma alíquota é confiscatória? Nós vamos estudar o princípio do não confisco e vamos ver que na prática o Supremo diz que o tributo é confiscatório quando foi exagerado. E o que é exagerado? Não se mede com régua. Não há um percentual. Exagerado depende da cabeça de cada um. O doutrinador brasileiro que mais deu um conceito razoável de exagerado foi Cazuza, mas não dá para usar em matéria tributária, certo? Então cria-se uma certa insegurança sobre o máximo. O Supremo já disse num caso que 25% era exagerado, quando a União tentou cobrar há algum tempo. Tá? Mas o que existe na prática, em número, é só um mínimo. O mínimo é o que a União estipular para os seus servidores, que atualmente está em 11%. Se um dia a União aumentar para 12%, o mínimo no Brasil todo passa a ser de 12%. Então, a única contribuição dentre essas três aqui, sociais, CID, corporativas, dentre as três que estão aqui citadas, que pode ser criada pelos estados, é uma contribuição social específica para financiar a previdência, não digam previdência ou assistência, nem usem o gênero seguridade, porque seguridade tem as três coisas, previdência, assistência e saúde, usem só a espécie previdência. Então, a contribuição para financiar a previdência dos seus servidores. Então, o município cria contribuição para a previdência dos seus servidores, estados fazem o mesmo, o Distrito Federal faz a mesma coisa. O que jamais pode acontecer é esses entes criarem algum outro tipo de contribuição especial. Só criam essa e acabou. Claro, há esse outro caso aqui, que está em artigo diferente, da COSIP, que como quem cria o serviço, quem presta o serviço de iluminação pública é o município, na prática, ele paga para a concessionária, então é o município que cobra. Ou o DF, né? Porque no DF não existem municípios, então município e DF podem criar essa daqui. Fora esse caso, olhando só para o artigo 149, a única contribuição que pode ser criada por estados, DF, município, é a contribuição para, e repito para encher a paciência de vocês, para que ninguém esqueça, previdência dos servidores públicos. O resto todo é federal, só a União pode criar. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau.